o Espírito Santo, Paulo fala o quê? Rogo-vos, pois, irmãos, e apresenteis os vossos corpos como o quê? Sacrifício. Então quem é o sacrifício que está lá sobre o altar? Nesse apontamento profético, quem é esse sacrifício? Somos nós. E quem é o altar? É a igreja. Quantos estão entendendo? Você é o sacrifício que está sobre a igreja, que está sobre o altar. E esse sacrifício não pode ser queimado simplesmente com fogo estranho e com fogo humano. Precisa ter algo ali que vem do céu. O fogo de Deus tem que voltar dentro do nosso coração. Pelo reino que é do céu, que não é um reino humano. Que nem é um reino natural, e que nem é uma placa denominacional. Mas também a gente não pode ter utopia de achar, não. Eu já vi muita gente falar besteira. Eu ouço muita coisa na internet. Tem muita besteira que é falada. Por exemplo, porque a gente tem que orar pela unidade da igreja. Isso é espírito de engano. A igreja já é unida pela palavra de Cristo, pela graça. Se você pegar todas as igrejas evangélicas, a base, o fundamento é o mesmo. O que difere é a multiforme sabedoria da igreja. Uns foram chamados para tal, outros foram chamados para isso, uns para evangelizar, outros são proféticos, outros ensinam a palavra com excelência. Cada um flui no Espírito que Deus proporcionou. Essa é a multiforme sabedoria de Deus. Falar que você vai juntar isso tudo é utopia, não existe. Mas tem muitas placas. Mas tem muito problema de divisão. Queridos, há problema de divisão sim, que são causados por homens. Mas há situações que a separação vem do Espírito. Entende isso? Para que a obra cresça mais. Porque você não pode atribuir coisas que é de Satanás, né? Aliás, coisas que o diabo tem que ser resistido a Deus. E nem pode resistir coisas que são de Deus. Entende isso? Porque aquela perseguição que teve lá em Jerusalém, no livro de Atos, entende? Deus, ele permitiu. Não vou falar que Deus gerou aquilo. É óbvio que aquele sentimento nasceu no coração de pessoas que estavam afastadas de Deus. Porém, Deus permitiu aquilo, porque havia um ide lá em Atos, no começo do livro, falando: ide por toda a terra, pregar o evangelho a todo aquele que crê e for batizado será salvo. Ide por quanto? Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Só que Jerusalém foi crescendo, evangelizando, foi crescendo, né? 3.000, 5.000 se convertem, pessoas vão se convertendo e estatisticamente passa dos 200.000 ali em Jerusalém. A igreja cresce muito, só que porém ela fica em Jerusalém. Ela permanece em Jerusalém. Se aquela dificuldade não acontecesse, a igreja não ia nos confins da terra. Entende isso? Ela não ia. E olha só, quando nós falamos de restaurar a nossa vida, nosso altar, nosso sacrifício, nós somos o sacrifício. O nosso sacrifício, ele é vivo, ele é santo, ele é agradável a Deus. Quando você entrega o seu sacrifício, é você, a sua vida, entende? Diante do altar. Eu não estou falando que você tem que se tornar um pregador, nem que você tem que se tornar um grande evangelista. Você tem que parar com essa individualidade. Entende, irmãos? Esse é um pensamento muito individualista. Esse tempo que agora Deus não mais escolhe pessoas, né, isoladamente. Não é mais tempo de pessoas isoladas, não. É tempo da multiforme sabedoria do Espírito. Deus tem levantado movimentos, Deus tem levantado pessoas, Deus tem levantado igrejas, Deus tem levantado grupos de pessoas na rua, em lugares diferentes, só que com o mesmo propósito, com a mesma intenção de buscar o reino. É o reino que importa, é o reino que interessa. E olha, quando você tem teu coração no reino, quando você restaura o altar, é igreja, e teu coração está ali no altar, a sua vida está sobre esse altar, o fogo de Deus vem sobre a sua vida. Quando o fogo de Deus vem sobre a sua vida, nada te segura. Nada segura o teu ministério. Seja no trabalho, dirigindo um carro, seja na escola, estudando, seja fazendo o seu cotidiano do dia a dia, fazendo limpeza, estando na tua casa, quando você vai numa padaria, numa confeitaria comprar algo, o seu cotidiano do dia a dia se torna o altar de Deus, se torna algo poderoso, e o fogo do céu começa a vir consumir aquele altar. Ele não só consome tudo, ele consome só sacrifício, ele consome tudo. Consome as pedras, a lenha, a água, o pó, tudo que tem ali é consumido como
aroma suave na presença do Senhor. Olha, eu estou falando não quero falar de nomes individuais, momentos, mas me vem sempre uma frase no coração que não é. Perguntaram para ele, acho que é uma palavra que ele recebeu, né, profética, que ele tem intuição, sabe, um pouco da história dele, literalmente é essa. E ele é aqui da Europa, né, na região da Europa, aqui, na terra, e ele falava assim: qual é a questão? Eu não venho pôr fogo em nada, eu ponho fogo na minha própria vida e as pessoas vêm me ver queimar. Entende? O avivamento não vai começar isolado, nem grupos de pessoas só isoladas, não nada de isolado. É múltiplo, é coletivo. Começa aqui na sua vida, mas ele é estendido pela vida da igreja. Entende? É lá na sua casa, é na sua família, é na sua igreja. E você não tem que ficar cobrando o avivamento, porque não é por força, nem por violência, é pelo meu espírito, e o espírito vai gerando essa vida que contamina, essa vida que expressa o amor de Deus, essa vida que, sabe, atrai as pessoas para junto de você. Deus vai te dar ousadia. Olha, só se lembre de uma coisa: qualquer lugar que você for, já com o seu altar restaurado, ou aonde você pôr seus pés ali naquele momento, presta atenção em algo. Quando você pôr seu pé, eu sei que aqui em Portugal essa expressão de fogo é muito estranha, a queimada, lá nos Estados Unidos também, que é o grande incêndio lá agora, que às vezes a pessoa fica assim: fogo. É fogo natural, não é fogo gerado pelo homem, tem fogo de natureza, é humana nenhuma, é um fogo que vem do ar, sabe? Quando a gente canta assim: tem queimar a minha vida, tem incendiar, ao fogo que há em meu peito, eu não tenho descanso. Quem já descansa? E não me dá descanso. Deixa queimar. Então deixa queimar na sua vida o Espírito. Sabe? Ofereça a sua vida todos os dias como um sacrifício muito santo e agradável a Deus, que é o teu culto, o quê? Racional. E aqui onde eu entro no segundo ponto. Né? Aliás, já falei o segundo, que é o altar foi restaurado com as 12 pedras. Cada pedra aponta para um princípio. Nós vamos estar, né, estudando aqui ao longo de 2 semanas. Nós vamos estar falando de cada princípio que é ligado à bênção da igreja e à bênção, né, que Israel deu a cada tribo. Então, é um paralelo entre as duas. Né? Terceira coisa também, eu já falei que nós somos sacrifício. Né? Eu falei sem ler aqui, sem nada. Mas nós somos sacrifício. O sacrifício está aqui, somos nós. Agora, uma quarta coisa. Nós precisamos pegar tudo isso. Né? A restauração do altar. Os princípios de Deus. Entende, irmãos? Deixa eu te falar algo aqui profético. Presta atenção no que eu vou dizer. A lei foi dada porque princípios foram quebrados. Está entendendo? Mas não é a vontade de Deus a lei. Porque nós estamos vivendo um tempo de graça. A lei foi dada para não posso ter uma palavra. A lei foi dada para estabelecer parâmetros. Entende? Porque o princípio foi quebrado, foi perdido o parâmetro, foi perdido o aferidor da medida, que eram os princípios. E Deus traz a lei para estabelecer esse princípio, para mostrar a essência do caráter que Deus era, desde o princípio. E o homem foi criado como imagem e semelhança desse mesmo Deus, para dominar sobre as coisas e para multiplicar as pessoas. Entende isso? Porque diferente de toda a criação, Deus criou toda a criação segundo a sua espécie, conforme a sua espécie. Está lá, as árvores, os animais, tudo. Mas, olha isso, Deus cria o homem a sua imagem, conforme a sua semelhança. Você que é obra da criação de Deus. Você não é uma coisa qualquer. Você é a imagem de Deus. Desde o princípio era assim. Só que o pecado tirou o poder da imagem. E aí as coisas, e começou a misturar as coisas, porque qual é o Satanás distorcer tudo aquilo que Deus fez no princípio. E a distorção que hoje, sabe o que acontece? Nós queremos dominar sobre as pessoas e amar as coisas. Entende? Queremos menosprezar as pessoas, dominar as pessoas, queremos prender as pessoas. Isso não acontece. Porque você é imagem de Deus e amamos as coisas. Há uma inversão de valores, há uma inversão de papéis, há uma inversão de situações.
Irmãos, não vamos cair nessa. Amém? Não vamos entrar nisso. Isso não vem de Deus. Nossa, Cristo é o segundo Adão. O primeiro Adão foi caído por causa do pecado, mas Cristo veio com a sua maravilhosa obra da graça para restabelecer os princípios. Por isso que nós não vivemos mais pela lei. Não é que a lei não tem mais poder, porque a graça é superior à lei. Você está entendendo? A graça é acima da lei. Aí sim, caracterizá-las na lei e pecado. Mas olha, presta atenção. O Senhor Jesus subiu o padrão. Sabe por quê? Porque agora a lei não está mais escrita em tábuas e nem coisas naturais, humanas. Não é mais essa escritura, essa palavra. Aqui, não é só papel mais. Agora esse papel está dentro de você, de mim. A Bíblia diz que essa palavra agora foi colocada dentro dos nossos corações. E quando agora o pecado vem de encontro com você, o Espírito Santo que habita dentro de você fala assim: olha, se você for por esse caminho aí, esse caminho é morte. Entende? Ele te avisa. Sabe, ele tenta te convencer. Ele vai gerar um constrangimento santo no teu coração. Porque ele te amou primeiro. Entende isso? A graça é você entender que você é amado por Deus. Filho superior à lei. Você está entendendo? A graça é acima da lei. Aí sim, caracterizá-las na lei e pecado. Mas olha, presta atenção. O Senhor Jesus subiu o padrão. Sabe por quê? Porque agora a lei não está mais escrita em tábuas e nem coisas naturais, humanas. Não é mais essa escritura, essa palavra. Aqui, não é só papel mais. Agora esse papel está dentro de você, de mim. A Bíblia diz que essa palavra agora foi colocada dentro dos nossos corações. E quando agora o pecado vem de encontro com você, o Espírito Santo que habita dentro de você fala assim: olha, se você for por esse caminho aí, esse caminho é morte. Entende? Ele te avisa. Sabe, ele tenta te convencer. Ele vai gerar um constrangimento santo no teu coração. Porque ele te amou primeiro. Entende isso? A graça é você entender que você é amado por Deus. Filho amado de Deus. E que esse amor que agora está dentro de você se manifesta em guardar a sua vida. E você corresponde a ele. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Agora olha só. Quando nós pegamos tudo isso aqui, né? Restaurando o altar, né? Restaurando a nossa vida como sacrifício, restaurando os princípios da nossa vida, entendendo o amor e a graça de Deus, nós precisamos entender essa graça maravilhosa, essa graça que não depende do nosso mais esforço, porque a lei dependia do esforço. Você tinha que se esforçar para cumprir aquela lei, só que hoje é por amor. Sabe, hoje você corresponde. Hoje não é mais aquilo assim: olha, não matarás, eu te digo. Hoje não é isso. Quando você lê a lei e fala assim: não matarás, eu te ajudo. Você entende? Amém. Não furtarás, eu te digo. A lei apontava. Agora a graça diz: não furtarás, eu te ajudo. Isso é a graça, é amor. Não é abandonar a lei, é entender que a lei, ela não pode ser obedecida se não for pela graça, porque homem nenhum obedeceu a lei, nem o próprio legislador que foi Moisés conseguiu cumprir a lei da essência, porque se você peca em um, você peca em todos. Amém. Mas a graça te faz vencer, e a graça te faz vencer isso. Ou seja, a graça te faz cumprir essa lei que você não consegue. É só pela graça, pelo amor de Deus. Agora, quando você alinha tudo isso, os elementos espirituais, aí o fogo de Deus vem. O fogo de Deus vem na sua vida. E essa vida ela é transmitida para as pessoas. Por onde você passa, você transmite vida. Isso é o papel da igreja. Multiplicar a vida, multiplicar pessoas, multiplicar líderes, multiplicar pensamentos que vêm do alto. Porque a Bíblia diz: os teus pensamentos não são os meus pensamentos do Senhor, porque os meus pensamentos sobre você são bem mais altos. Os teus caminhos não são os meus caminhos do Senhor, os meus caminhos para você são mais altos. Amém. Glória a Deus. Amém. Você só fica em dúvida quando você não é guiado pelo Espírito. Quando você não deixa diante do altar o teu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Sabe o que acontece quando você faz isso? O culto racional vem. E o culto racional, irmãos, é algo exclusivo. Olha isso.
meu e seu. Culto racional, o que é racional ou raciocínio? É inteligência. É o único ser vivo que é capaz de ter inteligência. Raciocínio lógico é o ser humano, não existe outro. Então o culto racional é um culto inteligente. Não adianta você vir aqui para a igreja focar no pequeno problema, no seu pequeno mundo, na sua pequena cidadela de sua casa, nos seus pequenos. Não! É mais do que isso a vida espiritual. Deus é maior do que isso. Deus é maior do que tudo isso. Deus é maior do que esse país. Deus é maior do que essa Europa. Deus é maior do que esse planeta Terra. Não há limites para Deus e não há limites para aqueles que creem nele e ousam seguir a linha dessa palavra. Presta atenção. Eu falei no começo aqui, isso pode ser até loucura, mas isso é real. No começo, o homem tinha sua capacidade mental 100%. Eu já falei isso aqui uma vez. Amém. Isso era o princípio. E a Bíblia diz que Jesus quer restaurar o quê? O princípio. Então a ciência diz que se o homem tivesse seu cérebro ampliado a 100%, você imagina que, eu não sei se é 4% ou se é 6%, não me lembro a porcentagem que o homem usa, é menos de 10%, eu só sei disso. Eu não sei, uns falam 2, 4, 6, mas olha só, o fato é que menos de 10% da capacidade que o homem tem, né? Até os maiores intelectuais do planeta, aonde o homem já chegou tecnologicamente, né? Falando, né? Agora você imagina, você cheio do Espírito, não há limites para você. Entende isso? A lei da gravidade não é para você que anda no Espírito. Não é. Porque Jesus andou sobre as águas. Posso entender? A lei da medicina não é para você. Porque nele não há mais enfermidade. Todas foram curadas na cruz. Posso entender? Mas é só para quem tem o culto racional. Culto inteligente, não culto burro. Né? Dá vago, só sei esse caminho. Deus, ele é o caminho. Não existe outro. E o caminho ele é mais alto. Amém. Glória a Deus. Amém. Não há limites para a sua capacidade cerebral de Deus. Porque você busca, você lê, você vai atrás. Hoje a internet tem acesso, né? Você tem acesso a tanta coisa. Informação muito boa e informação muito ruim. É a árvore do conhecimento bem mal, literalmente. Você tem que filtrar as informações e você busca esse conhecimento. Porém, sabedoria, querido, só vem do alto. Amém. E a Bíblia diz que Deus é gracioso, maravilhoso e amoroso e dá a todo aquele que pede. Então, se você abre a tua boca e pede sabedoria, Deus vai dar. Então, se você abre a sua boca e pedir Deus que dá sabedoria, Deus vai dar. Só que olha só, conhecimento depende de você, sabedoria depende de Deus. Você tem que juntar as duas coisas, sabe por quê? Passarinho só voa com as duas asas. Posso entender o que eu estou dizendo? Se você cortar uma asa dele, ele não vai voar. Entende? Se você cortar uma asa dele, ele não vai voar. Se tiver as duas asas, ele alça o voo. Então, tem coisa que é você se coloca sobre o altar. Você entrega a sua vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que é, já falo lá, explica, o teu culto racional, inteligente, compreendendo, buscando a sabedoria do alto, essa revelação de Deus vem na tua vida, que não há limites mais para aqueles que andam no Espírito. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Nada te torna mais impossível. Nada. Amém. Assim, pastor, mas até isso é loucura. Mas é possível aquele que crê. E aqueles que são chamados segundo o seu propósito. O propósito de Deus é fazer você semelhante a Ele de novo e voltar você aos princípios da palavra. Não é mais fazer você andar por leis, coisa cega, coisa que não há mais compreensão. Não, Deus quer falar com você pessoalmente. Você não precisa de mim, Marcelo. Você não precisa de mim. Entre aspas, não precisa de mim no sentido de quê? Para ter acesso a Ele. Você precisa de mim para que juntos em unidade, você incendiado, eu incendiado, a gente incendiado junto. Não há nada que possa parar esse fogo. Tem isso? Quem tiver no seu caminho, querido, ser incendiado, vai queimar. Vai pegar fogo, uma palavra para você, querendo te desmotivar, ele não vai te influenciar. Porque o que há em você é mais poderoso que há nele. E você vai liberar a palavra sobre ele. E ele vai ser contaminado pelo fogo que há em você.
Deus é assim. Glória a Deus. Amém. Nós temos um objetivo como igreja, estabelecer o reino. Entende? Não é placa. É claro que nós temos uma placa. Luz para os povos, Luz Church. Entende? Europa, Portugal, Porto. Nós temos uma placa. Mas Deus é maior que a placa. Amém. Nós andamos em autoridade, em comunhão, em submissão, em harmonia. Porém, Deus é maior que isso. Amém. Deus é maior porque o reino é eterno. Ele é eterno. Ele é sublime. Ele é mais alto. Glória a Deus. Amém. Eu queria deixar essa palavra nessa manhã. Semana passada eu preguei sobre o primeiro pilar. O primeiro que seria ter sido pregado hoje foi semana passada. O primeiro pilar a ser estabelecido, que eu preguei semana passada, é a obediência. Está lá na mensagem. Não posso pregar lá hoje, não, porque ela é grande. Mas a primeira pedra do altar é a obediência. E a obediência, eu preguei lá, a obediência veio pela dor. Mas não é uma dor sem propósito. É uma dor com foco na graça. Porque ninguém consegue obedecer a Deus se não entender o propósito. E o propósito só entende quando você entende a graça de Deus. Entende isso? E a dor que você outrora sentia, ela passa a ter propósito. Entende? Está lá em Hebreus 5:8. É o texto principal dessa palavra, Hebreus 5:8. Porque Jesus, sendo filho de Deus, ele aprendeu uma coisa que Deus não sabia. Eu falei isso para os irmãos. Deus não sabia o que era obediência, porque ele era Deus, não tinha para quem obedecer. E ele aprendeu, por intermédio do seu filho, o que é padecer em obediência. Mas ele fez isso porque a graça depois foi derramada. Porque mesmo nós não conseguimos obedecer nós. Nós não conseguimos obedecer por nossa força. Em Cristo nós conseguimos cumprir a lei. Em Cristo, pela graça e o amor, nós conseguimos entrar nesse caminho. O primeiro pilar é a obediência. Eu preguei isso semana passada. Eu vou compartilhar. É a primeira tribo, é a tribo de Rubem. Está lá a mensagem. No texto específico vai estar lá as referências bíblicas. Se você quiser gastar um tempinho, se jogar diante do altar de Deus, ler esse texto, você vai ser edificado. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, eu quero orar com os irmãos. Porque não havia água na realidade, mas ele falou assim: põe água no negócio. Põe água no negócio. Não tá pouco, põe a terceira vez. E veio água. Agora.